Bom dia, garotada da Escola Mestre Jesus, pessoal do 8º ano, que é o professor Newton. E hoje nós vamos estar dando início a um novo capítulo, né? Capítulo 11 do 3º módulo do livro de vocês, Brasil, Império, Segundo Reinado. Como vocês já sabem, estão carecas de saber, né? O período nosso de Império, ele é dividido em 3. Primeiro reinado, no governo de Dom Pedro I. Depois do período regencial, vamos ter vários regentes, como por exemplo o Feijó, né? Um período muito conturbado de agitações políticas. E depois a gente entra no segundo reinado, período governado por Dom Pedro de Alcântara, né? O Dom Pedro II, certo? Então é isso que nós vamos estudar durante este capítulo. Então vamos lá, vocês já perceberam aí, quem já deu uma olhada no módulo 3 aí no capítulo 11 já percebeu que ele já começa com o exercício, mas depois a gente conversa sobre esse exercício, tá? Vamos lá. Segundo reinado. Gente, dia 7 de abril aí de 1840 acontece o que a gente chamou de golpe da maioridade, certo? Esse golpe aí, ele acaba modificando uma exigência da Constituição com relação à idade que Dom Pedro tinha que ter para assumir o império, para assumir o trono. E eles acabam antecipando essa maioridade. Por isso a gente chama de golpe da maioridade. Por interesses políticos, no caso, né, os liberais vão promover esse golpe da maioridade. A ideia que eles tinham, no caso, é que Dom Pedro II centralizaria o poder para conseguir conter as rebeliões e manter e acabar aí também com a instabilidade política. E aí é importante você entender, né? Nós tivemos várias rebeliões durante o período regencial, muitas delas motivadas por conflitos entre brasileiros e portugueses. E isso acabou gerando conflito político, porque enquanto alguns regentes tentavam centralizar o poder tirando a autonomia das províncias, as elites das províncias queriam mais autonomia, e isso gerou o que a gente chama de instabilidade política, certo? Então, os mesmos liberais que promoveram o golpe da maioridade, é importante que vocês consigam entender, ó. Os liberais, gente, eles promoveram o golpe da maioridade porque os regentes andavam tirando o poder das províncias, tirando a autonomia das províncias, certo? Então, ao mesmo tempo que eles querem um poder forte para conter rebeliões, para acabar com a estabilidade política, eles também querem um governo que ceda às províncias maior autonomia, maior liberdade, certo? A ideia principal é essa. Então, ó, período da nossa história, que vai de 1840 até 1889, a gente chama de segundo reinado, período em que nós somos governados por Dom Pedro II, Dom Pedro de Alcântara, certo? Características, principais características, eu vou listar aqui para vocês as principais características desse período, porém a gente vai ver cada uma delas de uma forma mais aprofundada. Então é um período em que nós temos o desenvolvimento do café, é um período em que o café vai despontar como nosso principal produto. Lembra que durante o período regencial a gente teve aí a crise, na verdade já tinha desde antes, né? A crise da produção açucareira, a região das minas esgotadas, então o Brasil precisava de fato de um produto forte que pudesse sustentar a economia do país, produto ou produtos, né? Como era um país praticamente recém-independente, digamos assim, não se tinha ainda a questão de produtos industrializados ou de uma primícia de uma industrialização. Isso acontece também no segundo reinado, tá? Mas antes não tinha. Então o café se desenvolve durante o segundo reinado como o grande combustível, o grande aquecedor da economia brasileira. Inclusive é ele que vai impulsionar a nossa industrialização já lá próximo do fim do segundo reinado. Temos nesse período também um crescimento da urbanização, os centros urbanos, muitas modificações, tecnologias novas aparecendo e por fim nós temos o processo de abolição. Então perceba como o processo de abolição ele demorou. Bem antes, desde lá
antes da independência, a Inglaterra já pressionava para que o governo brasileiro viesse, naquele caso o governo português, né, que estava aqui, viesse a abolir a escravidão. Então isso veio sendo pressionado, vocês viram a lei para inglês ver, nós conversamos sobre isso, né? Então a gente costuma dizer que a abolição da escravidão, ela não foi só o ano de 1888, com a abolição, a assinatura da Lei Áurea, não. Foi um processo, várias leis foram ocorrendo, várias medidas foram tomadas até se chegar no processo final da abolição, né? E tudo isso aconteceu durante justamente o Segundo Reinado. E, inclusive, esse processo de abolição é tido como um dos pilares aí que ruiu, fazendo com que o Segundo Reinado acabasse entrando em crise, certo? Prosseguindo. Política. Gente, sem dúvida, o maior problema que o jovem imperador tinha em suas mãos era tentar resolver as disputas políticas entre os grupos políticos e entre as oligarquias das províncias. Então trouxe aqui para vocês essa imagem onde seria o Dom Pedro aí, né? Meio que sendo um carrossel, e ele está tentando controlar aí grupos divergentes. Por isso que eu botei aqui, ó, mais do que eram grupos antagônicos com ideologias muito diferentes. Nós vamos falar sobre dois, os conservadores e os liberais, porque está concentrado nessas duas ideologias a problemática que vai ocorrer durante esse período do Segundo Reinado. Nos conservadores, quem eram os conservadores? Os conservadores, gente, eles tiveram origem lá no partido regressista, lembra? Era o partido que esperava o regresso do Dom Pedro. Lembra que nós conversamos sobre esse partido? Grupos que participavam: latifundiários do Norte e Nordeste, comerciantes e funcionários do governo. Basicamente, a principal ideologia deles queriam a centralização do poder político nas mãos do imperador. Essa centralização significava aí menos autonomia para as províncias, tirar poder das províncias e centralizar os mandos no imperador. O outro grupo era o grupo dos liberais. Os liberais, eles já tinham origem aí no Partido Progressista. Eram pessoas que faziam parte, latifundiários do Centro-Sul, do Sudeste, classe média urbana, ou seja, as oligarquias, gente, do Centro-Sul e do Sudeste, principalmente depois do período, depois que o café começou a ser tão importante, acabaram sendo oligarquias mais fortes, porque economicamente tinham mais dinheiro, então acabavam sendo oligarquias mais fortes do que do Norte e do Nordeste, que não tinham tantos recursos financeiros assim, até porque a produção açucareira estava em crise e o Norte sempre basicamente viveu das drogas do sertão, então também não tinha uma economia muito forte, certo? Então o poder das oligarquias está relacionado ao seu poder econômico, ao dinheiro. Então o Centro-Sul e o Sudeste é que mais conseguiam ter, de certa forma, essa influência. Então eles queriam ter mais autonomia para as províncias, por isso eu coloquei que eles queriam a descentralização do poder político, certo? Então percebe, um grupo dos conservadores que é a centralização do poder político, o grupo dos liberais que é a descentralização do poder político. Aí você pode pensar, mas espera aí, tio, só não disse que foram os liberais que promoveram o golpe da maioridade para ter a centralização política? Sim, foi isso que eu disse. Mas os liberais queriam essa centralização política para acabar com aqueles problemas que nós falamos: estabilidade política e rebelião. Eles ainda assim pretendem ter mais autonomia, por isso que eu botei aqui descentralização do poder político. Uma vez o imperador, comando da nação, apaziguando os partidos políticos, apaziguando as províncias, agora sim era hora de dar mais autonomia para as províncias, para os presidentes das províncias. Essa era a ideologia aí do Partido Liberal, certo? Vamos lá, entender mais um pouquinho. Gente, como eu disse, o grande problema do Dom Pedro era segurar essas correntes políticas. Estabelecer o equilíbrio entre liberais e conservadores não era algo fácil, tendo em vista que eles tinham pensamentos contraditórios, né? A gente diz que eles eram
tinham pensamentos antagônicos, ideologias divergentes, na verdade é a palavra. Para completar, o Dom Pedro, ele acaba aí promovendo, né, eleições. Essas eleições aí deveriam compor a Câmara dos Deputados. A ideia aí, no caso do Dom Pedro II, como eu disse, era tentar estabelecer o equilíbrio, né? Era diminuir essas disputas políticas entre esses grupos, que eles ficavam se alternando no poder. Essa disputa entre esses grupos acabava dificultando o governo do Dom Pedro, dificultando as tomadas de decisão, principalmente as tomadas de decisão mais importantes que ele tinha que fazer. Isso acabava meio que atrapalhando o desenvolvimento do país. Então era preciso resolver esse problema. Então foi feito aí as eleições para a Câmara dos Deputados. Foram umas eleições marcadas por não só pelo voto nas urnas, mas também por violência e fraude. Inclusive aqui está errado, tá? Esquece que tem esse aqui, na verdade aqui é uma vírgula. Urnas, vírgula, violência, uma vírgula bem grande. Finge que vocês não viram, tá? Urnas, violência e fraude. Foi isso aí que marcou as eleições para a Câmara dos Deputados. Foi tão violento o negócio, teve tanto embate, os partidos saíram da disputa ideológica, da disputa de ideias, para se confrontar de forma violenta, pela disputa física. Tanto é que essas eleições ficaram conhecidas como eleição do cacete, né? Uma analogia aí ao porrete utilizado em muitas manifestações violentas. Porém, essa eleição do cacete aí foi muito favorável aos liberais. Foi um resultado favorável, ia falar outra palavra, aos liberais, que conseguiram o maior número de cargos, né? E é claro que os conservadores não vão aí deixar isso quieto, né? E aí Dom Pedro, para tentar amenizar as coisas, ele acaba se atrapalhando mais ainda, ele vai utilizar o poder moderador. Lembra do poder moderador? Pois é, ele utiliza o poder moderador para anular as eleições. Depois de anular as eleições, ele ainda vai nomear o ministério cheio de conservadores, sem liberais. E aí você tem, toda vez que ele tenta cobrir uma parte do corpo, ele descobre outra, né? Ele cobre a cabeça, descobre o pé. Ele cobre o pé, descobre a cabeça, porque ele tenta agradar os liberais, depois ele tenta agradar os conservadores, e aí os liberais já ficam insatisfeitos, e aí ele fica nessa loucura de não saber para que lado vai. E os liberais, como resposta a essa medida do Dom Pedro, vão promover uma série de revoltas. As principais reivindicações que eles tinham era a dissolução do Ministério Conservador, claro, né? Porque o Ministério Conservador, gente, ele começou aí a tomar medidas centralizadoras. Lembra? É isso que os conservadores queriam, a centralização do poder político, no caso na figura do imperador. E como eles foram aí nomeados para o ministério, eles começaram a tomar essas medidas, certo? E aí a gente tem esse embate, mais uma vez, entre liberais e conservadores. Além da dissolução do Ministério Conservador, eles queriam a deposição dos presidentes da província. Das províncias, aqueles que haviam sido nomeados por nomeação, que também eram conservadores, certo? Gente, para vocês ficou hoje o exercício da página 35 e 37. Por hoje é isso, fiquem com Deus e até a próxima.